Olá! Trago hoje, para próximo Shabat, uma reflexão importante que você deve levar para sua família e amigos. O tema é a força do pensamento positivo. Vocês precisam saber de uma regra judaica importante. Em nossa literatura, o que você pensa definirá o que você terá em volta. Se você pensa coisas boas virão. Se você pensa coisas ruins virão. Então, exercite a sua mente para pensar só positivamente. Eu sei que as pessoas hoje estão muito preocupadas de como vão ganhar dinheiro. Se a pessoa pensar que o mundo está em crise, o país está em crise, o que vai ser da minha vida, a crise ficará mais profunda e mais próximo dele. Ele não vai conseguir sair disso. Uma pessoa que tem medo de ficar doente, ficará doente. Uma pessoa que tem medo de abrir negócio, ficará desempregado e poderá perder dinheiro muito facilmente. A força do pensamento é uma força muito poderosa. Eu vou procurar trazer a vocês alguns exemplos de episódios da nossa Torá que reforçam esta ideia. Por exemplo, Yaakov trabalhou 21 anos na casa de Lavan, seu sogro. Num determinado momento, Yaakov sai e praticamente a Torá fala, Vaivrar Yaakov. Yaakov fugiu. Lavan, ao perceber que Yaakov, o genro, foi embora com as suas filhas, as respectivas esposas de Yaakov, vai ao seu encontro e pergunta para o Yaakov, Yaakov, por que você fugiu? Aí o Yaakov falou para ele, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer a verdade porque que eu fugi. Eu fugi porque eu pensava diariamente que você não me deixaria sair. Eu pensava diariamente que você ia aprisionar suas filhas e eu não poderia sair com as minhas esposas. Que você ia aprisionar os meus filhos, que são seus netos. Eu pensei tanto nisso que eu fiquei com medo que isso acontecesse. E se eu penso assim, é que você também vai estar pensando assim. Então, eu não vi outra alternativa que era fugir. Fugir não só desse pensamento, mas fugir dessa realidade. Porque como eu pensei muito nessa possibilidade, essa possibilidade estava muito próxima de acontecer. Eis a razão por que Jacó fugiu. Ele fugiu do seu próprio pensamento. E isso é fonte da Torá. A outra que eu quero trazer a vocês é de Yosef. Yosef, como vocês sabem, foi vendido pelos irmãos. Um dos episódios mais tristes da família judaica da época da Torá. Vendeu um irmão. Yaakov, o pai, ficou extremamente triste, deprimido, chorava de dor pela ausência e o sumiço do Yosef. Yosef, por outro lado, estava no Egito, já era vice-rei, e quando teve um filho, o filho se chamou Menashe. E ele diz por que chamou o filho de Menashe? Que Nashani Elohim Beit Avi, que Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Me fez esquecer do meu pai. E aí uma grande pergunta surge na literatura: como é que pode Yosef dar nome ao seu filho, atribuindo ao filho e ao nome dele o esquecimento e o agradecimento a Deus por ele ter esquecido do pai? O que é isso? Era muito simples de explicar com o que nós estamos falando. Como Yosef ficava toda hora pensando, e não era um pensamento positivo. Coitado do meu pai não sabe o que aconteceu, o que os meus irmãos devem ter falado para ele, me venderam, não devem ter falado.
eles devem ter falado que eu sumi, eles devem ter falado que eu morri, eles devem ter falado que um animal me atacou, meu pai deve estar chorando, sofrendo. Ele falou, de tanto eu pensar nisso, e você falou, meu Deus, vai acabar, que as coisas ruins vão acontecer comigo e com meu pai, eu tenho que parar de pensar em coisa negativa. Então o que ele fez? Doou um nome ao seu filho dizendo que ele esqueceu. Se eu paro de esquecer coisa ruim, eu paro de pensar no meu pai também vai parar de sofrer. Isso é uma coisa impressionante, o poder do pensamento. O pensamento de Yosef era negativo. Para ele tirar isso, ele teve que esquecer do pai, porque o pensamento que ele tinha com o pai era só negativo em função do episódio com seus irmãos. Outra prova. Quando Yosef estava na prisão do Egito ainda, ele interpretou o sonho para os ministros da copa e os ministros da padaria. Sarafim, Saramashkim. Tudo o que ele interpretou aconteceu. O padeiro foi morto, conforme Yosef interpretou o sonho. E o copeiro voltou à ativa, conforme Yosef interpretou. Eis que quando o copeiro sai, Yosef fala, não esqueça de mim, por favor, fale lá fora da minha capacidade de interpretar. O copeiro foi embora. Para o dia seguinte, Yosef ficou pensando no copeiro. No terceiro dia, pensou no copeiro. Depois ele começou a falar, puxa, esses são os amigos, eu interpretei, eu atendi ele, as pessoas não valem nada, essas pessoas são ingratas, interesseiras, já esqueceu, eu estou aqui jogado no buraco. E começou a pensar negativo. Chegou uma hora, você falou, eu preciso esquecer, eu preciso parar de pensar assim, eu vou pensar assim, eu vou fazer a minha autodestruição. Esqueceu do copeiro. Quando ele esqueceu do copeiro, aí ele foi salvo. Você vê, quando a gente tira os pensamentos negativos da cabeça, as coisas boas começam a aparecer. E por último, quero terminar dizendo de algo que talvez não fique muito claro para as pessoas, mas essa é a força do pensamento. Uma pessoa que faz maledicência ao outro, digamos, dizendo que uma pessoa não é honesta, que se eu pudesse dar um conselho, não faria nenhum negócio com ele, não casaria nenhum filho com aquela família. Um bando de desonestos. Depois, as pessoas, de tanto ouvir, essa fala vai passando, vai se reproduzindo, e todo mundo se afasta daquela pessoa. Aquele que começou o percussor da maledicência, resolve fazer tchuvá da lachonará. Ele se arrependeu, ele viu que o cara não era tudo isso, que o cara também tem qualidades, e ele falou, eu exagerei na fofoca, na maledicência, resolve fazer tchuvá. A partir do momento que ele para de pensar negativo dele, ele começa a falar que ele tem qualidade também, começa a pensar positivo. Disseram nossos sábios, a maledicência espalhada na cidade é fruto do pensamento negativo e da fala negativa. Como ele agora se arrependeu e fez tchuvá, e agora ele fala bem, imediatamente o processo vai virar e todo mundo vai começar a falar bem daquela pessoa. Então vocês veem que o pensamento, a intenção, o positivo, a energia que você gasta no pensamento poderá transformar a sua vida. Então, pense nisso. Procure exercitar a mente com pensamento positivo para que isso que está na sua cabeça aconteça. E o que esteja na tua cabeça seja coisas boas, para que aconteça para você e sua família apenas coisas boas. Shabbat Shalom.